Sabemos que vivemos num país muito desigual. Sim, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Uma grande contradição. Nós estamos entre as maiores economias do mundo. Para você ter uma ideia, claro que a gente vai aqui resumir para você, mas é como se o Brasil tivesse uma pizza e essa pizza aí fosse a produção da nossa riqueza, onde 90% da população brasileira teria que se contentar basicamente com 2 dessas 10 fatias de pizza e o restante 8 fatias de pizza vai ficar com 10% da população, uma grande desigualdade. Para esse 90% comer mais, aquele lá, 10% terá que comer menos. Principalmente no momento atual, nesse momento de grande crise econômica. Segundo os dados aí do IBGE, eles estimam que mais ou menos 50% da renda foi perdida por grande parte dos brasileiros, principalmente o das classes D e E. E você? Sabe em qual classe você está inserida? Você é classe C, você é classe B, você é classe E? Pode comentar aqui embaixo e eu vou explicar para você quais são os critérios para você saber qual é a classificação social que você está inserido. Essa classificação ela está relacionada aos ganhos, aos rendimentos, sejam eles dos salários, sejam eles de aluguéis, e esse rendimento ele é um rendimento familiar. Então se você ganha, se a sua família, o que ela arrecada ali é até 2 salários mínimos, aproximadamente, vou arredondar um salário mínimo para R$ 1.050, para ficar mais fácil a nossa conta. Então se ganha até R$ 2.100, você é da classe E. Então se a sua família ganha até R$ 2.100, você é da classe E. E aí vai subir. Se você, se a sua família conseguir arrecadar até 5 salários mínimos, que vai dar aproximadamente R$ 5.250, você é da classe D. Se você consegue arrecadar até 10 salários mínimos, aproximadamente R$ 10.500, o seu grupo familiar, não é apenas você sozinho, você é da classe C. Se você consegue arrecadar aí até 20 salários mínimos, 20 salários mínimos, você é da classe B. Isso vai dar aí quanto? Aproximadamente R$ 21.000. E se você ganha mais do que isso, você consegue arrecadar mais do que 20 salários mínimos, você é da classe A. E a gente sabe que a maior parte dos brasileiros não estão na classe A. Um dado um pouco mais antigo do IBGE mostra que 30% dos brasileiros ganham menos de um salário mínimo. Então a gente vê essa desigualdade. Num país onde nós não valorizamos a mão de obra, nós temos o hábito de valorizar o bem de consumo. Isso é cultural, nós temos a mania de pechinchar para as pessoas quando vão fazer uma determinada função, para nós, sejam elas dos serviços básicos ou até mais qualificados. Isso é habitual, cultural, que a gente tem que desconstruir. Enquanto nós não valorizarmos a mão de obra, obviamente nós teremos dificuldade de promover uma maior distribuição dessa renda. Sim, Marcelo, nós temos um grande problema estrutural, um problema histórico no Brasil, onde determinadas pessoas, determinadas funções acabam criando leis de privilégios. A gente começa a perceber em algumas reformas, seja na reforma trabalhista e agora a própria reforma administrativa, que tiram algumas pessoas, principalmente os políticos e, por exemplo, o poder judiciário e o poder legislativo, ficarão de fora dessa reforma, pelo menos no primeiro momento. A gente espera que não. E se a gente não lutar por isso, nós teremos cada vez um país mais desigual. Um outro dado alarmante é a questão das terras no Brasil. Nós temos uma concentração de terras gigantesca. 50% das terras no Brasil está em poder de 1% da população. E grande parte dessas pessoas que têm muita terra foram terras através de posse e através também da grilagem. As pessoas se apoderaram, falsificaram o documento e conseguiram ter a posse daquela terra. Então a gente tem que pensar em toda essa desigualdade que existe no Brasil. Para nos tornarmos um país,
mais justo, um país menos desigual, nós teremos que investir em educação, teremos que fazer várias adoções de medidas de inclusão, de possibilidades, de geração de emprego e principalmente na valorização da mão de obra. Fazer reformas estruturais, reformas políticas para poder diminuir toda essa regalia que é criada por eles, os políticos. Imagina bem, é uma classe que vota leis para os seus próprios benefícios. Opa, vamos criar o 14º salário para nós? Quem é a favor? Opa, vamos criar aí mais um auxílio? Quem é a favor? Opa, e aí eles vão ganhando cada vez mais benefícios, aumentando cada vez mais esse abismo. Isso sem falar da corrupção. Eu sei que é um tema bem polêmico, obviamente que não são todos os políticos que são corruptos, a gente sabe que existem muitas pessoas bem intencionadas e a gente tem que garimpar, tem que estudar e poder aí eleger pessoas que possam promover essas reformas. Primeiro, se um político ele falar que é contra essa reforma, contra a diminuição desses gastos que eles têm, ele não merece, ter o nosso voto. Pelo menos assim eu acredito. O importante com esse vídeo era você saber qual é a classe que você está, para você entender um pouquinho sobre isso, dessa desigualdade. A gente tem que enxergar e ver que tem muitas pessoas que ganham muito e elas são privilegiadas. A gente tentar diminuir esse privilégio e fazer você pensar que o nosso país é um país desigual. E para a gente conseguir mudar essa desigualdade, a gente tem que estudar muito, a gente tem que gostar de economia, devemos gostar de política e devemos promover mudanças estruturais no nosso país. Devemos ter um plano Brasil, não um plano de governo, seja do governo A, do governo B, de direita e de esquerda. Isso são visões de mundo. O que a gente tem que ter é um plano de Brasil. Por quê? Porque os investimentos de educação, os investimentos de economia nunca são a curto prazo. Eles são a médio e a longo prazo. Então, se nós tivermos um programa, um projeto de desenvolvimento do Brasil, dificilmente conseguiríamos sair dessa realidade. Eu peço para você que estude economia, estude política e opine, Tenha a coragem de opinar, tenha a coragem de estudar e embasar a sua opinião, seja qual ela for, de direita, de esquerda, do partido A, do partido B, do partido C, é a sua visão de mundo. O que devemos sempre exigir é honestidade, é justiça, e é menos desigualdade. Então, se você perceber um país que está entre as maiores riquezas do mundo e a gente vê essa realidade que estamos vivendo. Eu espero que você comente aqui embaixo. Você pode pensar diferente de mim, a gente vai continuar amigo, Você pode, se gostar do vídeo, dar um like, se inscrever no canal, marcando a sua presença, que eu ficarei muito feliz. O meu objetivo com o meu canal é ajudar os alunos, ajudar os professores e fazer as pessoas pensarem. E pensar diferente é saudável. Obviamente que pensar sempre com alteridade, com justiça, com empatia. Poxa, Marcelo, o que é alteridade? Só para quem não sabe, mais uma informação. Alteridade é você se colocar no lugar da outra pessoa, mas muito melhor que a empatia, você colocar no lugar daquela outra pessoa, na condição daquela outra pessoa, no que ela está passando. Porque é muito fácil eu me colocar no seu lugar, como é a empatia, se colocar no lugar do outro, mas com a minha visão de mundo, no que eu estou passando. Então, a alteridade, a gente deve difundir ela e propagar mais essa palavra, que é uma palavra muito importante. Eu tenho que colocar no lugar da outra pessoa, mas na visão de mundo daquela pessoa, no que ela está passando, no que ela está sofrendo. Porque às vezes eu dou uma opinião sobre determinada situação, mas é muito fácil eu falar da minha visão de mundo e o que eu estou sentindo. Eu espero que eu tenha feito você pensar. Um beijo no seu coração. Espero você na próxima semana com mais um vídeo irado para você.